Bom dia de novo, quarto ano. Vamos para a nossa aula de matemática. Então, pegue o seu livro do EMAI, o livro que a gente usa de matemática. Abra ele na página 80 e 81. Hoje nós vamos começar uma nova sequência, a sequência número 13. Vamos falar sobre área. Vamos falar sobre multiplicação por disposição retangular. Que nome difícil, né? Mas é uma atividade bem fácil de se fazer. Vamos lá? Acompanhe a leitura com a Provivi. Atividade 13.1. Você já observou que muitos pisos de casas e de calçadas, de ruas, são revestidas de ladrilhos de formato retangular? O desenho abaixo mostra um trecho do ladrilhamento de uma calçada, em que foram colocados os primeiros ladrilhos. Então, vejam só, aqui esta calçada, foi colocados os primeiros ladrilhos, porém, não terminaram de colocar. Então, o que você vai fazer? Você vai terminar de desenhar aqui os ladrilhos que estão faltando, tá? Então, vocês vão seguir aqui, vão fazer as colunas, vão fazer as linhas, e aí vocês vão terminar o desenho, formando assim um retângulo, tá bom? Depois, vocês vão responder na letra A. É possível saber quantos ladrilhos serão usados no total? É possível, né? Agora é só você contar quantos tem ao todo e colocar aí na letra A. Letra B. Como você obteve esse resultado? Você desenhou e contou os ladrilhos para obter esse resultado. Letra C. Se você tiver 36 ladrilhos, como pode organizá-los para compor um ladrilhamento retangular? Então, aqui, ao invés de vocês responderem a letra C, a Provivi quer que vocês abram o caderno e lá no caderno vocês desenhem um retângulo contendo 36 ladrilhos, tá? Então, vocês vão fazer como este aqui, certo? Só que só pode ter 36 quadradinhos, tá bom? Faça, tira a foto para a Provivi corrigir. Depois, vocês vão para a página 81. Na página 81, a atividade 13.2 está dizendo assim: número 1. Para calcular quantos ladrilhos foram usados em paredes representadas pelos desenhos abaixo, Beatriz fez os seguintes cálculos. Olha como a Beatriz pensou. Ao invés da Beatriz contar quadradinho por quadradinho, ela pensou de um jeito diferente para contar os ladrilhos desta parede. Então, o que ela fez? Primeiro, ela contou todos os ladrilhos que estavam deitados, que formam a linha, certo? Depois, ela contou quantos ladrilhos estão em pé. Então, veja só, ela contou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Colocou 8. Depois ela contou em pé. 1, 2, 3. Colocou 3. E ela fez uma multiplicação. 8 vezes 3. Ela sabe que 8 vezes 3 dá 24. Então, ela descobriu que aqui, nessa área rosa, tem 24 ladrilhos. Ela não precisou contar um por um, igual nós fizemos na atividade anterior. Então, para conferir se a Beatriz acertou, conte um por um para ver realmente se dá 24. Agora veja bem aqui na parede azul, ela pensou da mesma maneira. Então, primeiro ela contou quantos quadradinhos estão deitados, que são 6, e colocou os 6 aqui. Depois ela contou quantos quadradinhos estão em pé, que são 5, e ela fez a multiplicação, 6 vezes 5, que dá 30. Então, ela não precisou contar tudo. Então, utilizando esse pensamento da Beatriz,
você vai calcular o número de ladrilhos que tem em cada parede dessa daqui. A Provi vai dar uma dica para vocês. Não precisa contar quadradinho por quadradinho. Eu quero que vocês utilizem a técnica da Beatriz. Vocês façam a conta de vezes. Então, como é que vocês vão fazer? Primeiro, vocês vão contar todos os quadradinhos que estão deitados e quantos quadradinhos estão em pé. Tem uma coisa muito importante. Sabe esse quadradinho aqui, o do cantinho, o primeiro? Ele é contado quando você for fazer a contagem dos deitados e ele também é contado quando você for fazer a contagem dos em pé, entendeu? Então, esse quadradinho, ele é contado nas duas vezes. Então, acham a área desses quadradinhos e pode fazer a continha aqui mesmo, tá? Do ladinho, embaixo das paredes, tá bom? Essa é a nossa aula de matemática de hoje. Um beijo, tchau, crianças, e até amanhã.